Boa tarde, irmãos. Paz e fogo. Aos irmãos que já vão entrando aí. Aguardando aí, ó, a conexão se firmar. Boa tarde a você que já se encontra conosco online. Peço aí mais uma vez, como sempre eu faço no início das transmissões, que você me retorne como é que está o áudio, se o áudio está bem. Paz e fogo, Patrícia. Irmãos que estão aí pelo YouTube, que possam aí no chat do YouTube dizer como é que está a transmissão, como é que está o áudio. Como é que está o áudio também no Facebook, aqueles que estiverem online aí no Facebook, que puderem dar um retorno sobre o áudio para nós iniciarmos então, irmãos. Retorne aí como é que está o áudio, se dá para compreender bem, se está com boa qualidade, se vocês me escutam bem. Então, quem puder me retornar aí acerca do áudio, como é que está o áudio, por gentileza. Eu peço que vocês... O áudio está ok no Facebook. Obrigado, Patrícia, pelo retorno. No YouTube, eu gostaria que as pessoas colocassem no chat aí como é que está. Obrigado, Valdete. Deus abençoe. Quem puder aí dar um retorno aí no chat do YouTube, por gentileza, como é que está o áudio, se me escutam bem, para nós podermos iniciar, irmãos. É possível? Quem está aí no YouTube? No Facebook a gente tem acesso a quem está lá, mas aqui no YouTube eu não tenho acesso a quem está, só depois que dá o retorno pelo chat. Então, se possível, dê esse retorno para nós aqui no chat, fazendo um favor. Obrigado, Marta. Deus abençoe. Vamos então começar, irmãos. Uma boa tarde mais uma vez a você que está online conosco. Vamos começar a nossa transmissão. Mão direita, tá bom? Lembrando sempre, essa é a mão direita, ok? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu, responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Com grande alegria, então, que nós estamos iniciando a segunda parte da mortificação, fazendo a parte da mortificação que São Luís vai nos dar dentro da carta aos amigos da cruz. Nós vimos, então, na terça-feira, sobre que nada é tão necessário quanto o padecer por Jesus, né? Ele fala, então, dos sofrimentos por Jesus Cristo, em favor dos pecadores, para os pecadores, para os amigos de Deus, para os filhos de Deus e também para os discípulos de um Deus crucificado. E nós paramos exatamente na parte onde nós falávamos sobre a escola da cruz, sobre o aprendizado da escola da cruz. Aqui nós vamos então entrar já no término desse nada é tão necessário quanto padecer por Jesus Cristo. Então nós vamos perceber, irmãos, que ele nos dá assim uma aula acerca do sofrimento cristão. São Luís, ele é tão pé no chão, mas ao mesmo tempo ele tem um coração tão em Deus, que ele nos dá a direção de como é sofrer em Deus. Do para que o sofrer em Deus, para onde podemos direcionar esse sofrimento que nós temos para com Deus. E é interessante, irmãos, porque ele vai detalhando tudo, ele é muito didático. Nesse livro, a carta que ele escreve aos amigos da cruz, ele é muito didático nos assuntos que ele aborda e a forma como ele aborda os assuntos. Então hoje nós vamos então dar continuidade e encerrar essa parte do nada é tão necessário quanto o padecer por Jesus Cristo. Então, boa tarde, seu Josué, Simone, obrigado aí pelo retorno. Deus abençoe aí, vamos juntos aí essa jornada aí, nesta carta aos amigos da cruz. Irmãos, veja, eu vou deixar aberto aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1,
porque é baseado nele que nós vamos ver mais para frente que São Luís ele retoma esse texto em algumas vezes e ele vai dar ele como exemplo para mais tarde ele terminar o raciocínio acerca do caminho desse caminho de cruz, desse caminho de sofrimento. Ele vai ainda dar a citação e ele vai ainda falar sobre, né? Então a gente vai deixar aberto aí em Hebreus 12, versículo 1. Hoje, de forma especial, eu vou usar a Bíblia do Peregrino, mais uma vez essa tradução, mas não vou começar com essa citação, eu vou começar pelo livro, irmãos, porque veja, nós paramos então no momento da escola da cruz, que nós vimos como é a didática da escola da cruz, como é o aprendizado, de não arrastar a cruz, mas carregar a cruz, e como carregá-la com alegria, né? Sabendo que aquele sofrimento não é em vão, que aquilo que nós estamos oferecendo a Jesus Cristo, aquilo que nós julgamos como um padecer, muitas vezes injusto até, é por Jesus Cristo, não é por outra coisa, em favor das almas, em favor dos pecadores, em favor dos amigos de Deus. Aqueles que querem ser amigos de Deus precisam pagar esse preço, não porque seja uma exigência de Deus, mas porque a amizade com Deus nos leva a pagar esse preço. Porque o mundo não entende essa amizade nossa com Deus, né? Então, por isso que nós precisamos muitas vezes padecer por Jesus Cristo para os filhos de Deus, porque a gente precisa ser educado por Deus, né? Já que nós temos Deus como Pai, então ele tem total e pleno direito de nos educar tal como filhos. E a educação, a pedagogia dele para nos educar, não é como nós que somos pais e mães, de educar os nossos filhos. Nós, muitas vezes, resguardamos os nossos filhos do sofrimento. E muitas vezes isso faz um mal lascado. E a gente está vendo aí a juventude que nós temos hoje em função disso, né? Ficamos privando os nossos filhos de sofrimento. Não que a gente tenha que ir lá ser carrasco dos nossos filhos, mas a gente precisa saber eles verem o preço do sofrimento nosso por causa deles, né? Isso é uma verdadeira pedagogia. O Eclesiástico vai tratar muito bem disso, não é? Também nós vimos que nada é tão necessário quanto padecer por Jesus Cristo para os discípulos de um Deus crucificado. E então aí São Luís ele discorre da escola da cruz, da escola de Jesus Cristo, que é o Calvário, a cruz dele. Né? Agora, irmãos, nós vamos dar continuidade. Nada é tão necessário quanto o padecer por Jesus Cristo para os membros de Jesus Cristo. São Paulo, ele vai falar isso em duas cartas dele, que nós somos membros. Ele vai fazer uma afirmação categórica de que nós somos membros de Cristo, de Jesus Cristo. Esta primeira citação está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, se eu não me engano. É, isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, e também está em Efésios, capítulo 5, versículo 30. 1 Coríntios 6,15 e Efésios 5,30. Vai dizer lá, São Paulo afirmando que nós somos membros de Jesus Cristo. Pelo batismo, né, eu explicava isso na transmissão anterior, e quero aqui, irmãos, bem lembrado, eu quero aqui fazer uma ressalva. Na transmissão anterior, eu falava sobre os votos, né, sacerdotais e religiosos. E um irmão muito querido meu, né, o irmão lá do Guarujá, o Paulinho, ele me recordou que os votos religiosos, eles são feitos apenas por congregações religiosas, para os sacerdotes de congregações religiosas e também de religiosas, né, irmãs freiras, né, ou de outras congregações, né, ou então de alguma forma especial, são feitos assim no meio de uma consagração de uma comunidade de vida e aliança, algo nesse sentido, da pobreza, castidade e a humildade, a pobreza, obediência e a castidade, que são os votos, que os sacerdotes diocesanos não fazem esse tipo de voto, contanto que eles têm até bens em seu próprio nome, é permitido que eles tenham até bens em seu próprio nome. Né? Isso foi um irmão que ele é ex-seminarista, né?
e ele me passou essas informações hoje. Eu agradeço aí a lembrança, Paulinho. Muito obrigado aí, tomando a liberdade de citar o seu nome no meio da transmissão. Muito obrigado, viu, pela lembrança. Então, uma pequena correção aí a respeito dos votos que eu falei na transmissão passada, que são votos que somente sacerdotes de congregações religiosas específicas, irmãs freiras, né, religiosas, ou então uma comunidade de vida e aliança que faz essa determinada exigência em seu estatuto, ok? Mas vamos lá, irmãos, continuando aqui. Então, nada é tão necessário quanto padecer por Jesus Cristo para os membros de Jesus Cristo. Quando então eu sou batizado, eu me torno membro. Até então eu sou criatura. Mas quando eu sou batizado pelo sacramento do batismo, então eu me torno filho no Filho, por causa de Jesus Cristo. E por isso eu não sou herdeiro. Herdeiro é Jesus Cristo. São Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Eu sou co-herdeiro em Jesus Cristo. Por quê? Por causa do batismo. O batismo, então, me faz ser inserido dentro do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, a qual ele é a cabeça da igreja. Né? Isso é catequese até mesmo crismal. E o que São Luís vai dizer acerca disso? Que para os membros de Jesus Cristo é uma honra ser membro de Jesus Cristo pela participação no carregamento da cruz. E olha o que São Luís vai dizer. Que grande honra serdes membros de Jesus Cristo! Exclama ele. Uma honra, porém, que exige também a nossa participação no carregamento da cruz. Portanto, eu sou membro do corpo de Cristo. Amém. Carrega a cruz. Porque é uma honra estar no corpo. Sim, é uma honra estar no corpo de Cristo, inserido dentro desse corpo de Cristo, dessa realidade mística que é fazer parte, ser membro do corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo que carregou a cruz é o mesmo corpo ao qual eu faço parte. Por honra. Isso é uma honra. E eu tenho que considerar uma honra também o carregar a cruz com Cristo, inserido como membro da cruz, membro do corpo dele. Eu tenho que me sentir honrado com isso. Porque isso implica, eu faço parte do corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo. Agora, fazer parte, ser membro do corpo de Cristo, me faz carregar a cruz com Cristo. Porque eu faço parte do corpo dele. Eu sou membro, então logo eu também carrego a cruz. Isso implica. Se a cabeça é coroada de espinhos, será que os membros quereriam coroar-se de rosas? Vamos deixar em aberto essa pergunta e responder depois. Será, se a cabeça está escarrada, coberta de escarros, portanto, e coberta de lama a caminho do Calvário, será que os membros do corpo de Cristo deveriam cobrir-se de perfumes num trono real? Aos que gostam de cargos aí em busca de notoriedade? Se a cabeça não tem sequer uma almofada onde repousar, que os membros deveriam dormir comodamente em cima de colchões de penas? Esse povo aí que gosta de entretenimento, descanso, eu tenho direitos. Eu falava sobre os direitos na transmissão passada. Eu tenho direito de me entreter, eu tenho direito de descanso. Claro que isso seria um contrassenso monstruoso, vai dizer São Luís. Não, não, caros amigos da cruz. Os membros do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, têm tanto direito e dever quanto teve Jesus Cristo direito e dever de carregar a mesma cruz. De ser espancado, coroado por espinhos, escarrado, humilhado, espancado uma noite inteira, ter sido blasfemado de diversas formas por diversas pessoas, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Se eu sou membro, eu vou sofrer tanto quanto sofreu o corpo de Cristo. Tanto naquela época, quanto agora também. Membro do corpo, logo corpo. Se eu sou membro desse corpo, logo o que o corpo padeceu, eu tenho total e pleno direito e dever de sofrer também a mesma coisa, o mesmo suplício do que o corpo de Cristo sofreu.
Não, Antônio Lúcio, mas é que... Não. Eu sou um membro. Aquele corpo sofreu aquele suplício. Eu, como membro daquele corpo, também tenho o dever de passar também pelas mesmas coisas ou até maiores, como o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses. Os sofrimentos que faltaram a Cristo, eu os completo na minha carne. Ele sabia o que era ser membro do corpo de Cristo. E nós? São Luís vai mais além, irmãos. Ele vai falar que alguns membros são inclusive traidores. Olha o peso das palavras de São Luís de Montfort. Os cristãos que encontrardes pelo caminho vestidos segundo a moda, exageradamente delicados, mas altivos e circunspectos até o máximo, pois esses não serão nem verdadeiros discípulos, nem verdadeiros membros de Jesus Cristo crucificado. Vai além. Ofenderíeis esta cabeça coroada de espinhos e a verdade do evangelho se pensasseis o contrário. São pesadas as palavras de São Luís. Mas, meu Deus, quantos cristãos há verdadeiramente ingênuos? Julgam-se membros do Salvador e, pelo contrário, são seus maiores traidores, porque enquanto fazem com a mão o sinal da cruz, mas no coração são inimigos. Na verdade, se vos deixais conduzir pelo mesmo Espírito de Jesus Cristo, vossa cabeça coberta de espinhos, e se viveis a sua mesma vida, então devereis também esperar para vós só espinhos, golpes de azorrague e pregos. Com outras palavras, devereis esperar só a cruz, já que é necessário que o discípulo seja tratado como mestre e o membro como a cabeça. Se, pois, o céu vos oferece conjuntamente, como fez Santa Catarina de Sena, como fez a Santa Catarina de Sena, ele usa o exemplo de Santa Catarina de Sena, uma coroa de espinhos e uma coroa de rosas, né? Quem lê o livro Diálogos sabe muito bem do que estou falando. Deverias escolher, sem hesitar, a coroa de espinhos, assentando-a bem na cabeça, para melhor se assemelhar a Jesus Cristo. Irmãos, quando eu tive uma experiência com a cruz de Cristo, e esse trecho do livro me fez lembrar disso, me recordar dessa experiência que eu tive. Então, eu sempre tive a cruz de Cristo como um instrumento poderoso de conversão que Jesus usou para me conquistar. Então, eu me recordo que um pregador de nome chamado Roberto Tanuzzi estava num evento ao qual eu estava participando, que era o Alegrai-vos na Arquidiocese de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Se não me engano, se não me falha a memória, foi no ano de 1999. Nós estávamos então, irmãos, se eu não me engano, nós estávamos na terça-feira de carnaval. Era o último dia do evento. E o Roberto Tanuzzi começou a falar sobre a cruz de Cristo e aquilo me atravessava, cada palavra que ele dizia me atravessava do meio, porque foi aí que ele me falou do livro do Pierre Barbet e eu fui buscar esse livro e eu leio, todas as vezes que leio esse livro é uma choradeira lascada. Irmãos, o que São Luís está dizendo, irmãos? Que eu preciso deixar que a coroa de espinhos ela seja fixada na minha cabeça contra todo mau pensamento, como ele vai dizer um pouco antes. Se você conferir um pouco antes nas transmissões, você vai perceber, acho que inclusive até a transmissão anterior, onde eu vou falar a mortificação do pensamento, das palavras vãs, inclusive. Então, lá na transmissão anterior, você vai poder conferir isso, mas esses maus pensamentos, lá na segunda transmissão, eu falei sobre esses pensamentos aí que São Luís dizia que os amigos da cruz não deveriam alimentar os pensamentos vãos. E eu tenho para mim, irmãos, e acredito que vivi essa espiritualidade sem saber. Fiquei sabendo agora, porque eu me lembrei disso.
Eu sempre, quando eu meditava o rosário, quando chegava na coroação de espinhos, eu falava que cada espinho, Senhor, possa minar cada pensamento meu, cada pensamento que me distancia de vós. Então que cada gota de sangue, Senhor, possa curar os meus pensamentos, curar as minhas lembranças. Sempre eu pedia isso, irmãos. Então eu queria que aqueles pensamentos fossem perfurados pelos espinhos da coroa de Jesus. Irmãos, é mística. É mística. Eu não posso ser traidor, como disse São Luís, irmãos. Olha só, os cristãos que encontrares pelo caminho vestindo segundo a moda. Irmãos, você não precisa se vestir mal, mas você não precisa se vestir indecentemente. Quer ser amigo da cruz? Vista-se decentemente. Você não precisa chamar a atenção pela sua roupa, chame a atenção pelo testemunho de Jesus Cristo que você e eu damos. Não há necessidade disso. Sabe? E muitas pessoas não veem dessa forma. E São Luís, desde aquela época, já combatia isso. Exageradamente delicados. Ai, que dor não é comigo. Presta atenção. Mas altivos e circunspectos até o máximo. Né? Altivos e circunspectos, irmãos, são aqueles que são inteirados em vários assuntos, né, que até padecem preço, né, sobre outros assuntos que são do próprio interesse, mas sofrer por Jesus Cristo, não. E eu tenho certeza que você começa a identificar algumas coisinhas aí que a gente vê pelo meio da igreja fora, né, gente que não gosta de sofrer, gente que evita a cruz, não é? Gente aí que gosta de moda, roupa provocante, né? Vai lá na frente lá, parece um cabide, né? De mostruário, né? Pronto para ser vendido a qualquer hora. Repito, você não precisa se vestir mal, mas a sua roupa não pode chamar mais a atenção do que Jesus Cristo tem que chamar a atenção pelo nosso testemunho. Desculpa dizer, irmãos, tem gente que foge disso. Desculpa, né? Mas, pois bem, ele vai dizer que esses não são verdadeiros membros de Cristo crucificado e nem verdadeiros discípulos, irmãos. É um santo que já chegou à glória, já foi, a igreja já bateu o martelo, ele é santo. E ponto final. Eu acredito, irmãos, que desde o século XVIII até aqui ele viveu um pouco mais que eu. Então eu acredito que pela igreja ser mais sábia do que ele, porque quando ele morreu a igreja já estava com 1.700 anos na frente dele, eu acredito que a igreja se proclamou esse homem santo. Então quem sou eu para desacreditar das palavras dele? Queiram me desculpar os irmãos aí que são consagrados aí pelo método de São Luís. Muitos de vocês estão fugindo da espiritualidade desse homem. Muitos de vocês estão fugindo completamente daquilo que ele está dizendo aos amigos da cruz. Porque Nossa Senhora foi a melhor amiga da cruz de Cristo. E se nós temos que imitá-la segundo o método de São Luís, é bom que vocês comecem a imitá-la, porque vocês estão extraindo o vosso fundador, aquele que realmente trouxe a espiritualidade da escravidão. Eu acho bom que você repense. Desculpa, eu vivo toda a consagração, toda a espiritualidade, mas eu não fiz oficialmente a consagração, mas eu vivo toda a espiritualidade. Estudei por falta de uma vez, estudei todo o tratado 2 vezes. E ainda estou pensando em estudar pela 3ª vez, mais uma vez. Por quê, irmãos? Porque eu quero isso, eu quero fazer essas coisas do jeito certo. O amigo da cruz de Cristo, ele precisa aprender que ele não pode ser falso discípulo, não pode ser falso amigo. Quem já foi traído por um amigo pela falsidade de um amigo, sabe do que eu estou falando. Não pode ser amigo da cruz de Cristo alguém falso. Desculpa, não pode. Ele vai mais ainda. Quantos cristãos há verdadeiramente ingênuos, julgam-se membros do Salvador e, pelo contrário, são seus maiores traidores. Porque enquanto fazem com a mão o sinal da cruz, o coração é inimigo da cruz de Cristo. Faz aqui, ó, mas não vive a cruz. Faz aqui, ó, mas julga. Faz aqui, ó, mas é boca suja. Faz aqui, ó, sinal da cruz,
mas vai lá, ó, fazer a sua... vai fazer futrica com outro. Faz o sinal da cruz, ó. Mas depois vai lá e fica vivendo algo contrário daquilo que a Bíblia nos pede. Maltrata o outro, julga, condena. Quem julga e condena, o próprio Jesus diz que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aí tem um monte de católico tradicional condenando os próprios católicos. Não vive um terço da fé, mas sabe condenar. Irmãos, estes são inimigos da cruz de Cristo, e não amigos da cruz de Cristo. Desculpa. Amigo da cruz de Cristo é diferente. Ele não escolhe a coroa de rosas, né? Quem conhece a história de Santa Catarina de Sena sabe que ela, num êxtase que ela teve, né? Os biógrafos de Santa Catarina de Sena diziam que ela, num êxtase, num dado momento, né, da vida dela, num êxtase, ela foi oferecida a ela 2 coroas, uma de espinhos e uma de rosas, né? Foi dada essas 2 coroas. Leia lá o livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Você vai se extasiar e vai saber do que eu estou falando. Aqui eu não vou falar, não. Vou falar de São Luís de Montfort. Na verdade, se vos deixais conduzir pelo mesmo Espírito de Jesus Cristo, vossa cabeça coberta de espinhos, se viveis a sua mesma vida, então devereis também esperar para vós só espinhos. Não é conforto, não. Golpe de azorrague. Quero uma espécie de chicote lá. Você quer conforto? Amigo de Jesus Cristo, toma golpe, fi. Amigo de Jesus Cristo, toma lambada. Amigo da cruz, toma lambada. Porque na cruz tem sangue. Na cruz, enquanto Jesus estava lá, era sangue que escorria por ela. Sangue de um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. E o servo não é maior do que o seu Senhor, o discípulo não é maior do que o seu mestre. E Jesus fez questão de lembrar isso em João 15. Nós não somos melhores e nem maiores do que ele. Se perseguiram ele, vão perseguir também a gente. E tem um monte de gente fugindo de perseguição. Ei! Amigo da cruz, fi. O teu Deus e o meu Deus morreu numa cruz por mim e por você. Nós não vamos passar pelos mesmos suplícios dele. Mas se nós vamos fazer obras ainda maiores, a gente tem que esperar ainda maiores sofrimentos desses daí que a gente acha que já tem. Desculpa. Fugindo do sofrimento, você não é amigo da cruz de Cristo então não, meu querido. Sofra. Irmãos, esse tempo de pandemia tem sido escola de sofrimento para muita gente, irmãos. Eu testemunho que isso está sendo uma escola para mim. Como tem sido torturante tudo isso. É bom estar com a família, mas quem me conhece, quem sabe do meu ministério, sabe muito bem que a minha realização não está dentro da minha casa. A minha realização está em servir a Jesus Cristo. Quem me conhece sabe disso. E eu só consigo ser um bom marido, um bom pai, se eu estou a serviço de Jesus Cristo. Porque Ele me realiza. Ele é a razão de tudo que faço, de tudo que eu tenho. Tudo que de bom eu tenho hoje foi Jesus quem me deu. Não foi a minha família, foi Jesus quem me deu. Por isso, Ele sim, quando eu estou a serviço dEle, eu me realizo. Quando eu estou a serviço dEle, eu encontro descanso. Quando eu estou a serviço dEle, eu encontro paz. Porque é lá que nós nos realizamos. Desculpa quem discorda com isso, eu vivo isso. E consigo viver tudo isso, graças ao bom Deus. Como dizia São Jerônimo. O Jerônimo dizia assim: Senhor, tudo o que de bom eu tenho e conquistei, foste tu que me deste. Meu. O que eu tenho é somente o meu pecado. E isto eu te ofereço. Vamos voltar para São Luís. São Luís vai dizer que
Nada é tão necessário quanto o padecer por Jesus Cristo. Para todos os que são templos do Espírito Santo. São Luís vai dizer que nós somos pedras vivas talhadas no Espírito Santo pelo martelo da cruz. Olha o que diz São Luís. Vós sois os templos do Espírito Santo. Já o sabeis. E sabeis também que, como pedras vivas, devereis ser usados por este Deus de amor para a construção de Jerusalém celeste, ou da Jerusalém celeste. Disponde-vos, pois, a ser talhados, cortados e cinzelados pelo martelo da cruz. Caso contrário, permaneceríeis pedras toscas, forte o que ele diz, que não são utilizadas para nada, que são rejeitadas e repelidas para longe. Estai atentos a não opor resistência ao martelo que vos golpeia, e ao cinzel que vos talha e à mão que vos molda. Irmãos, é forte isso. Aí a gente entende o que é o Eclesiástico 2. Presta atenção. Talvez o divino arquiteto, vai dizer São Luís, hábil e amoroso, queira fazer de vós uma das primeiras pedras de seu edifício eterno e um dos ícones mais belos do seu reino celestial, fazendo desta pedra o mais belo ícone. Deixai-o, pois, atuar. Não entra na frente, deixa atuar. Ele quer-vos bem. Saber o que faz, sabe o que faz, é inteligente. Alguém tem dúvida disso, de que Deus é isso? Não, né? Todos os seus golpes são acertados e repletos de amor. Não há nenhuma martelada em falso, desde que vós não o impeçais com a vossa falta de paciência. Irmãos, eu sou levado a olhar palavra por palavra disso que São Luís está falando e prestar muita atenção no que eles têm dito. Porque muitos, principalmente dentro da renovação carismática, se orgulham de ser templos do Espírito Santo e usam isso em diversas pregações, nas suas orações e tudo mais. O que não está errado, é claro, faz parte da palavra de Deus, e rezar com a palavra de Deus é um dom, é uma graça que Deus nos dá, assim, fabulosa, né? Que nos dá a graça de poder orarmos com a palavra, né? Baseado na palavra. Mas veja, irmãos, pedras vivas, que devereis ser usados por esse Deus de amor para a construção do templo celeste. São Paulo vai dizer, aliás, no Apocalipse, ou melhor ainda, a 1 Pedro 2,5 vai dizer sobre essas pedras vivas, que nós somos pedras vivas de Jesus Cristo. Não é isso? Irmãos, quando um arquiteto ou um artista, ele vai fazer uma escultura numa pedra, por exemplo, no mármore, ele precisa talhar a pedra. E talhar a pedra, pegar a talhadeira, né, a talhadeira para aquele fim, né, são vários tipos, e ele vai picotando, ele tem que ter a mão firme e precisa, quando ele vai talhar a pedra. E nós somos pedras vivas, irmãos, e nós precisamos ser talhados por esse grande arquiteto que São Luís vai dizer que Deus é. Vai falar também que nós precisamos ser cortados e cinzelados. Cinzelados é com um cinzel, né? É um material também de escultura, né? Do escultor, é uma ferramenta do escultor, que vai também fazer o trabalho aí da pedra, né? Mas existe um martelo, o cinzel, a talhadeira, né? A ferramenta de corte. Ela precisa de um martelo condutor para poder fazer esse determinado corte e dar o formato na pedra. O formato que o escultor está buscando naquela pedra. Porque antes do escultor começar a cortar, talhar a pedra, ele já vê o que está ali. Ele já sabe o que vai fazer. Não é assim? O escultor sabe, a gente não vê, mas ele já viu. Ele é artista.
Ele tem aquela criatividade dada pelo Espírito Santo. Ele vai talhar. Que martelo é esse? Que está na mão, se é um destro, vai usar a mão direita. Se é um canhoto, vai usar a mão esquerda. Que martelo é esse? A cruz. A cruz. Esse grande martelo que vai talhar, cortar a gente, é a cruz, irmãos. Se nós rejeitarmos isso, nós somos considerados pedras toscas, sem ter serventia. Estai atentos a não opor resistência ao martelo que vos golpeia. Irmãos, o que tem de gente negando a cruz de Cristo não está escrito em nenhum gibi. O que tem de gente, irmãos, que nega o sofrimento não está escrito dentro da igreja, irmãos. Um monte de gente. Mas um monte de gente. Gente murmuradora, reclamona, chata. Tem, mas de monte que se opõe. Quando a cruz está lá batendo para cortar, para dar a forma que Deus já viu em nós. As pessoas negam, resistem. Talvez o divino arquiteto hábil e amoroso queira fazer de nós uma das primeiras pedras do seu edifício eterno. Irmãos, isso é escolha de Deus, não é nossa. A iniciativa foi dele, não nossa. Ele não pode dar uma martelada em falso. Então tudo que nós passamos, irmãos, é certeiro, é Deus nos fazendo alguma coisa ali em determinado sentido, né? Em determinada dimensão nossa, daquilo que é necessidade para a nossa conversão. Então nós precisamos entender que a nossa santidade precisa passar por esse processo. Ela precisa ser alimentada por esse sofrimento que muitas vezes nós passamos. Mas também, o Espírito Santo, o que ele vai fazer? São Luís, irmão São Luís, nesse ponto, ele é pontual. Ele vai perceber que o Espírito Santo compara a cruz, às vezes com um crivo. Que separa, irmãos, o crivo é uma ferramenta que tem uma lâmina embaixo e que ela separa muito bem o grão, como se fosse algo redondo assim, e na ponta, não é só redondo, mas ali onde vai no local, por exemplo, numa noz, por exemplo, então é aquela bolinha que dá o tamanho da noz, então ele bate ali, o crivo ele vai tirar, né? Ele vai separar, então o crivo é um separador de casca, né? De casca, de coisa dura, ele é como se fosse um separador. Às vezes um crivo que separa o grão de palha e das escórias, sem opordes resistência. Deixai-vos, pois, sacudir e agitar, como o grão no crivo. Estais agora no crivo do pai da família, em breve estareis no seu celeiro. É preciso tirar aquilo que é palha de nós, que queima muito fácil, muito rápido, a euforia, né? Aquilo que é eufórico, para ficar somente o grão, que é onde vai dar fruto. É esse tipo de pensamento que teve São Luís quando escreveu esse trem. Ele vai também, o Espírito Santo compara a cruz, não só com o crivo que separa, mas também outras vezes ao fogo, que elimina a ferrugem do ferro com a intensidade de sua chama. O nosso Deus é um fogo devorador, que habita na alma através da cruz para purificá-la, sem consumi-la, tal como aconteceu outrora na sarça ardente, que é a citação de Êxodo capítulo 3, quando Moisés vê a sarça ardendo. Irmãos, veja, o fogo, quando ele é colocado junto ao ferro, ele vai derreter aquele ferro. Ele vai derretendo até ele chegar ali no crisol, onde vai haver a purificação, não é? Da forja, né? Então, o fogo, ele vai retirando a impureza. Ele vai deixando só o material bruto, ou seja, o ferro. Por isso que São Luís ele está usando isso. Pelo visto, ele conhecia muito bem esse tipo de profissão lá. O nosso Deus... o fogo que elimina a ferrugem do ferro com a intensidade de sua chama. Então, quanto mais intenso, é mais rápido o processo de amolecer o ferro.
Por quê? Porque o ferro ele é duro, a natureza do ferro é dura, o aço também é duro. Por isso que existe a forja do ferro, a forja do aço. Então, para forjar, precisa do fogo. O fogo vai amolecer e até o ponto de derreter aquele ferro. Por exemplo, quando você vê um incêndio de grande proporção, por exemplo, como foi aquele lá no Largo do Paissandu, aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, que tinha um monte de ferro retorcido. Por quê? Por causa da intensidade da chama. Assim somos nós, irmãos. Nós somos o ferro. A cruz é o fogo que vai fazer com que o ferro se torne maleável. Nós somos duros, temos um coração duro como o ferro, mas a cruz de Cristo é como o fogo que torna o nosso coração maleável. Então é preciso que nos deixemos purificar e deixar que esse fogo vá devorando a nossa alma, até nós podermos gritar igual São Paulo: vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, porque o seu fogo já me devorou por inteiro, eu sou dele agora, ele me tem por inteiro, ele me tomou por inteiro, ele me fez por inteiro, então logo esse fogo ele devorou, é dele agora, devorou, faz parte dele. Vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Percebe isso? Agora veja bem, também São Luís vai comparar a cruz com o crisol da forja. Irmãos, isso é fantástico. Pelo visto, ele sabia muito bem o trabalho de fundição de ferro, aço, essas coisas. Porque veja, outras vezes é ainda comparada ao crisol de uma forja. Irmãos, a forja é um lugar como se fosse uma bigorna onde vai se dar o formato para o ferro ou para o aço, depois que ele já passou pelo fogo. A forja é esse lugar onde vai ser forjada a forma do aço ou do ferro, que já está derretido. Aonde? No crisol. Esse crisol, é como se fosse como que eu posso falar, meu Deus do céu? É como se fosse ele que dá o formato, né? É o recipiente onde vai ser forjado o ferro, que vai dar uma forma. Por exemplo, vai ter que cair, para fazer um machado, ele tem que cair dentro de um crisol com a forma de um machado. Depois que aquele ferro derretido, aquele aço derretido estiver ali, então ele vai ser forjado, ele vai ser martelado, né? Caso haja necessidade, ele vai ser lixado. Então, dentro do crisol é colocado o material, o ferro já fundido, já derretido. Outras vezes é comparado ainda ao crisol de uma forja, onde o ouro genuíno se afina, que é onde vai ser purificado, portanto, ao suportar pacientemente a prova do fogo. Ô meu querido, você precisa e eu também precisamos passar por este crisol da forja, para ser purificado por esse fogo, aguentar o fogo da prova. Não é reclamando, não é murmurando da prova, não. É aceitando a prova, sendo paciente. E onde o falso ouro desaparece na fumaça do fogo. Aquilo que é falso, então, pela lógica, pelo pensamento de São Luís, né, ele vai evaporar. Então, pela lógica, pelo pensamento de São Luís, à medida em que vai dentro do crisol, aquele ferro derretido, então na medida que aquele fogo vai dando aquela fervura no ferro, no aço para ser forjado, então a impureza daquele aço, daquele ferro, daquele ouro, daquela prata, vai se virando fumaça. Assim as nossas impurezas também, elas vão virando fumaça diante do fogo da prova. No crisol da tribulação e da tentação, os verdadeiros amigos da cruz são purificados na sua capacidade de sofrer, ao passo que os seus inimigos desaparecem na fumaça. A interpretação dele é pontual, tal como as suas impaciências e murmurações. Irmãos, tem muita gente chata dentro da igreja hoje exatamente por causa disso. Murmura demais, reclama demais. É um povo que você tem que ter uma paciência de Jó. E muitas vezes nem com a paciência de Jó você consegue aturar esse povo, porque é um povo muito chato, muito reclamão, muito murmurador. É um Deus nos acuda, sabe?
Murmura por tudo e por todos, não pode passar por uma prova, não pode ter uma dorzinha que fica lembrando o dia inteiro que a dor tá lá. Assume a dor, ué. Já pensou se Jesus na cruz fosse reclamar de cada dor que ele estivesse sentindo ali? Deus me livre, mas nem os ladrão que estavam ao lado dele ia aguentar. Não, irmão, sofrer calado, com paciência. É hora do fogo. E a palavra de Deus lá em Isaías 43 vai dizer que o fogo não vai nos queimar. Se é Deus que está nos provando, esse fogo vai purificar e não nos queimar. É preciso que a gente entenda isso. Quando é Deus que manda a prova, o fogo não queima, irmão. Ele purifica. O fogo não vai queimar, o fogo vai purificar. E aí, irmãos, ele vai dar dois alertas aos amigos da cruz. E são profundos, e já adianto quem for, tiver ouvido fino, não aguenta isso não. Ele vai dizer assim, irmãos, que é preciso sofrer com os santos. Ele vai falar dos personagens bíblicos, dos santos e mártires do Novo Testamento e do tempo pós-apostólico. Vai falar de Nossa Senhora e também vai falar sobre os amigos da cruz. Olha o que São Luís diz. Caros amigos da cruz, eu e você, contemplai o grande número de testemunhas. Lembra que eu falei no início da transmissão? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, na Bíblia do Peregrino, ela vai me trazer a seguinte tradução. Nós, portanto, vai dizer o autor da carta aos Hebreus, rodeados de uma nuvem tão densa de testemunhas, desprendamo-nos de toda a carga e do pecado que nos encurrala. Corramos com constância, não sem constância, mas corramos com constância, a corrida que nos espera. Que corrida é essa? A corrida em busca da santidade. Estamos cercados de uma multidão densa de testemunhas. Essas testemunhas precisam conferir em nós a santidade desse caminho que nós estamos percorrendo. E São Luís está exatamente trabalhando em cima desse versículo, e ele vai transcorrer outros versículos da Bíblia. Vai falar de quem? O sofrimento dos personagens bíblicos. Veja. Caros amigos da cruz, contemplai o grande número de testemunhas que, sem dizer-vos qualquer palavra, mas provam a verdade de tudo quanto estou dizendo. Olhai ainda, de relance, o justo Abel, morto pelo seu próprio irmão, o justo Abraão, estrangeiro na sua terra, o justo Ló, expulso de seu país, o justo Jacó, perseguido pelo próprio irmão, o justo Jó, reduzido à pobreza, humilhado e coberta de chagas, da cabeça aos pés. Esses são alguns que nós poderíamos assim aumentar essa lista. Por exemplo, Jeremias, o profeta, que foi tirado no poço, apanhou e não sei mais o que lá. O próprio Davi, que foi perseguido até a tampa por Saul. Enfim, irmãos, ele vai falar também do sofrimento dos santos e mártires do Novo Testamento no tempo pós-apostólico. Contemplai quantos apóstolos e mártires empastados de sangue, quantas virgens e quantos confessores que aceitaram ser pobres, humilhados, expulsos, rejeitados, e que com São Paulo vos repetem, tende os olhos fixos em Jesus, autor e consumador na fé. A citação de Hebreus 12, 2, que ele vai considerar a carta de Hebreus de São Paulo, não é? Daquela fé que temos nele e na sua cruz. Foi preciso que ele sofresse para assim poder, através da cruz, entrar na glória. Irmãos, foi isso que os apóstolos e os mártires pós-apostólicos entenderam na pregação do evangelho naquele tempo. Que passar pelo martírio era realmente se assemelhar a Cristo. Era isso que eles tinham em mente, era isso que eles aprenderam com a pregação, era isso que eles conseguiram absorver mediante a pregação apostólica. Irmãos, como eu gostaria de fazer parte desse tempo, na boa. Contemplai, vai dizer São Luís, ao lado de Jesus, a espada que trespassou o coração terno e inocente de Maria, aquela que foi sempre imune de toda mancha de pecado, quer original, quer pessoal. Irmãos, essa mulher aqui, ó,
não teve quem sofreu igual ela. Você, mãe, que acha que sofre demais pelos seus filhos, essa aqui, ó, essa mulher sofreu. Mas ela soube como sofrer. Ela sofreu, padeceu por Jesus Cristo, mas ela padeceu do jeito certo, em pé. Sem falar um A. Esse é o grande testemunho de Nossa Senhora. Vendo seu filho morrendo. E hoje um monte de mãe desesperada atrás do que fazer com seus filhos. Segue o exemplo de Nossa Senhora. Segue o exemplo dela. Pode ter certeza. Aí você que não consegue caminhar, que é inconstante, que tem seus altos e baixos, olhe para ela. Olha para ela. Ah, Lúcio, mas você não sabe o quanto que eu sofro. Eu te garanto que não chega ao dedão do pé de Nossa Senhora o teu sofrimento. Nem o meu, nem o seu, de ninguém. Pode esquecer, ninguém. Ninguém. Esquece isso, esquece. E ainda mais. Vai dizer para São Luís, depois. Irmão, ele encerra isso, irmãos, e é de doer o coração, irmãos, que ele vai dizer aqui agora. Porque ele como que coloca os amigos da cruz contra a parede. Depois de falar do sofrimento de todo mundo, né, pelo que sofrer, né, os sofrimentos para onde são direcionados, como é sofrer como amigo de Deus, como ser no templo do Espírito Santo, como membro de Jesus Cristo. Aí ele vai olhar para os amigos, eu imagino ele falando isso para os amigos da cruz. Porque olha só, dito isto, quem entre vós poderá esquivar-se a carregar a própria cruz? Só aí, irmãos, já mata qualquer um. Só aí já é de engolir em seco. Porque eu e você, nós sabemos muito bem quantas pessoas hoje negam carregar a cruz, questionam a própria cruz, questionam esse carregar a cruz, querem interpretar de uma outra forma esse carregar a cruz. Eu tô louco, eu sou de outro país, estou em Marte. Irmão, a coisa é séria, não é brinquedo. A coisa é séria. Olha só. Qual de vós não voará prontamente para ali onde sabe que a cruz o espera? Voar ainda, hein? Voar. Ou seja, aonde está a prova, vou lá. Estarei lá. Se lá serei provado, então é lá que eu for. É isso que São Luís está falando. Quem não exclamará com Santo Inácio, ele está falando de Santo Inácio de Antioquia, que o fogo, o patíbulo, vai dizer Santo Inácio, ele vai repetir as palavras de Santo Inácio, olha só que forte. Quem não exclamará com Santo Inácio Marte, que o fogo, o patíbulo, as feras e todos os tormentos do demônio desabem sobre mim para que eu possa gozar Jesus Cristo. Meu Deus! Irmãos, desculpa, mas só isso aí, só esta frase usada de Santo Inácio, acabou. Eu poderia parar aqui, irmãos, com todo o livro, parar aqui com todo o livro. Nós poderíamos aqui cessar tudo, irmãos, cessa, para. Sabe por quê, irmãos? Isso é muito forte. Que o fogo, o patíbulo e as feras e todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, para que eu possa gozar Jesus Cristo. O gozo de São Luís era Jesus Cristo. Como se tudo que ele passasse enquanto prova o martírio, já que o martírio vai adiantar o tempo de ele se encontrar com Jesus Cristo, era possível. Então ele encontrava gozo na alma nisso. O amigo da cruz, ele precisa encontrar gozo na alma por isso, pelo sofrimento, pela cruz, pelo fogo quando a prova queima. Quando as coisas não estão dando certo.
Quanto mais parece que você é fiel, parece que mais as coisas vão dando errado. Quanto menos parece que quando você vai na confissão, você não tem nem pecado para falar para o padre, mas de repente parece que mesmo assim as coisas parecem que concordam para que você sofra ainda mais. Sabe? Gente, encontrar gozo em Jesus Cristo. Encontrar gozo em Jesus Cristo. A gente chega a ficar sem palavra diante disso, né? Porque, veja, então ele está dizendo, é preciso sofrer com os santos, ou ele vai completar depois meditando um outro assunto, ou sofrer como os condenados. Irmãos, aqui São Luís ele vai dar, eu peço aí perdão aos irmãos do YouTube aí, né? Porque parece que a conexão está instável no YouTube. Então os irmãos aí que puderem dar um auxílio aí para os irmãos do YouTube aí, puderem dar um respaldo para eles e para que eles tenham o link, né? Que eles possam ter o link aí de novo, né? Para poder não perder nada. Mas fique tranquilo, você do Facebook, do YouTube, que o vídeo inteiro vai ser postado aí no YouTube, ok? Mas ou sofrer com os condenados. Se pelo contrário, vai dizer São Luís, olha o que ele vai falar da murmuração. Se pelo contrário não aceitardes sofrer com paciência e carregar a cruz com resignação, como os predestinados, tereis então que carregá-la. Tereis então que carregá-la com murmurações e impaciências. Irmãos, e não é isso que acontece geralmente? Vamos esperar. Pronto, voltou. Irmãos do Facebook, aí, perdão pela ausência da conexão, mas não perderam nada não. Se pelo contrário não aceitar de sofrer com paciência e carregar a cruz com resignação, como os predestinados, tereis então que carregá-la com murmurações e impaciência, como sucede com os condenados. Eu confesso, irmãos, que chega a dar um calafrio na espinha quando a gente escuta um negócio desse. Você que murmura, se pelo contrário não aceitar de sofrer com paciência e carregar a cruz com resignação como os predestinados, tereis então que carregá-la com murmurações e impaciência como sucede aos condenados. Sereis semelhantes aos dois animais que arrastavam a arca da aliança, mugindo continuamente. Agora vocês vão processar São Luís de Montfort também, né? E comportar-vos-eis, ou seja, você irá se comportar como Simão de Cirene, que ajudou a carregar a cruz de má vontade. Irmãos, eu desconheço isso, mas é um místico falando. A própria cruz de Jesus Cristo, e arrastou-a murmurando. Eu não sei disso, irmãos. Ou então acontecer-vos-á o mesmo que sucedeu ao mau ladrão. Do alto da sua cruz veio a cair no fundo do abismo. Por quê? Porque blasfemou contra Jesus. Irmãos, olha, uma frase que eu gosto muito do saudoso Padre Léo, dizia assim, que aquele que murmura, né, ou reclama, ele faz um louvor ao demônio. Eu acredito que Padre Léo tinha lido esse livro. Se ele não leu esse livro, com certeza Padre Léo teve a mesma mística de São Luís de Montfort. Das duas, uma. Porque ele dizia exatamente a mesma coisa, com outras palavras, né, próprias para o nosso tempo, para o nosso entendimento, mas ele dizia a mesma coisa. Mais ainda, São Luís vai mais além ainda. Por exemplo, escolher a cruz. Ah, não, vai dizer São Luís.
Esta terra maldita em que vivemos não dá felicidade a ninguém. É impossível ver claro nesta terra de trevas. Não existe tranquilidade perfeita neste mar tenebroso. Não se consegue viver sem combates neste lugar de tentação e neste campo de batalha. Não ficaremos isentos de picadas nesta terra coberta de espinhos. Quer se queira, quer não, predestinados ou réprobos, todos deverão carregar a própria cruz de bom grado ou de má vontade. Tende presente os 4 versos seguidos. Escolhe uma das cruzes que vês no Calvário. Olha o que vai dizer São Luís, irmãos. Escolhe bem. Escolhe. Irmãos, isso é muito sério. Uma cruz que me traz ressurreição, ou eu vou sofrer igual um réprobo, sempre descontente. Quando eu fico descontente com a cruz que eu carrego, eu não estou escolhendo a cruz de Cristo. Eu estou sofrendo como um condenado. Se eu estou descontente, se eu não faço penitência, se eu não considero aquilo uma penitência para minha alma, uma penitência para minha carne, uma mortificação para minha carne, aquele fogo da prova que eu estou passando, irmãos, eu sou um réprobo, eu sou um descontente, eu estou sofrendo como um condenado. É por isso que o sorriso, você não tem que estar 24 horas com simpatia, com um sorriso no rosto, até porque dá cãibra. Mas o sorriso, ele não é um disfarce, ele é maturidade. Mesmo na prova. É claro, não estou falando de um sorriso amarelo que tenta esconder assim, sabe? Mas você percebe que é o sorriso amarelo que tenta esconder alguma coisa. Você sabe disso, né? Não. Aquele sorriso que, independente das circunstâncias, você carrega no rosto. Ele machuca, a situação por dentro está machucando. As coisas estão machucando você, a prova está detonando você. Mas o sorriso está no seu rosto. Aquele sorriso que fala confiante. Está doendo, mas eu vou sair vencedor. É o contrário. O que São Luís está falando é o contrário. O descontente está escolhendo a cruz dos condenados e não a cruz de Jesus Cristo. Por isso que é preciso escolher qual é a cruz que eu quero. Se é a cruz do descontentamento ou é a cruz do contentamento. Porque vai dar um sentido. O meu sentido é Jesus Cristo, minha razão é Jesus Cristo. O meu gozo é Jesus Cristo. Fica a nosso critério. A cruz da murmuração ou a cruz do louvor? A cruz da reclamação ou a cruz da adoração? Ah, mas eu vou quando eu tenho vontade, quando dá tempo. Você está oferecendo gordura. Você está oferecendo gordura. É o que sobra. Dá do teu melhor. Suporta a cruz de Cristo. Vai adorá-lo. Ah, quando eu tenho vontade? Poxa, aí você está fazendo a sua vontade? É só quando você tem vontade. Desculpa falar isso dessa forma. Mas quando eu não estou com vontade, aí eu faço a vontade daquele que quer ser adorado por mim. Porque o Pai está à procura de adoradores em espírito e em verdade. E não de falácia, não de blá 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 e de mentira. Que acaba de sair de uma adoração, tá lá amuado, chorando pelos cantos, reclamando de tudo e de todos. Isso não é adoração, isso não é autenticidade. Você não está suportando a cruz de Cristo, você está carregando, e eu também, a cruz dos condenados. Vai dizer mais. Se eu sofro com a cruz dos condenados, então eu também vou sentir o peso do demônio. Nossa, Luz, que expressão! Escuta. E isto quer dizer que ele vai estar continuando o raciocínio dele, né? Ó, então você terá que sofrer como um réprobo sem descontente. Ou seja, a cruz do descontentamento, que é a cruz do demônio. É isto quer dizer que, vai dizer São Luís, se não quiser de sofrer com alegria, como Jesus Cristo, como eu dizia anteriormente, ou com paciência, como bom ladrão, devereis sofrer forçosamente, como o mau ladrão, de forma
forçada. Devereis beber até ao fundo do cálice mais amargo, sem receberdes qualquer consolação da graça, e devereis carregar todo o peso da cruz, sem o auxílio poderoso de Jesus Cristo. Mais ainda, devereis até mesmo carregar o peso que o demônio inevitavelmente se encarregará de acrescentar à vossa cruz, devido à impaciência em que vos lançará de tal forma que, depois de terdes sido infelizes na terra como mau ladrão, tereis ainda que ir juntar-vos a ele nas chamas. Irmãos, isso é muito pesado. Isso é muito forte. Ou seja, ou eu escolho a cruz de Cristo que me traz ressurreição, ou eu escolho a cruz do demônio que me traz um peso da condenação. Irmãos, isso é mortificar a carne. Mortificar. Sabe, apunhalar a carne ali onde ela dói. Ali onde está a ferida aberta, cheia de inflamação, cheia de pus. Enfiar ali o canivete para tirar aquela inflamação na marra. Tirar aquela parte inflamada sem anestesia. Tirar aquele tumor lá, sangue frio. É preciso sofrer na carne, irmãos. E irmãos, essa pandemia tem me feito aprender esse tipo de lição. Sofrer na carne. Mortificar a carne até a última instância. Irmãos, padecer com e em Jesus Cristo e por Ele traz sentido a todo e qualquer sofrimento que você possa imaginar. Todo e qualquer sofrimento. Não interessa de qual natureza ele seja. Mas quando você sofre por Jesus Cristo, que você escolhe a cruz dele como a sua cruz de cada dia, irmãos, você vai experimentando coisas assim, você vai tendo experiências místicas que vão te consolando. É claro, todo o sofrimento maltrata, mas Deus te dá o consolo de uma forma inexplicável. Através da sua palavra, através dos sacramentos. Mesmo nesta forma que nós estamos sendo levados, né, nesse isolamento social, quando ali nós vemos o sacerdote levantar a Eucaristia e nós não temos a possibilidade de comungar. Irmãos, o coração aperta. O coração aperta de um jeito e ali a gente sofre. Parece que está arrancando um pedaço nosso. Se mortifica. Se mortifica. Sofre ali com Jesus. Tem ressurreição no final. É isso que São Luís está tentando alertar os amigos da cruz. Agora, nesse tempo, a providência de Deus, irmãos, esse livro ter sido escolhido. Foi providência de Deus, foi a mão de Deus nesse canal do YouTube. E também na página do Facebook, foi providência de Deus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, faça a opção pela cruz de Jesus Cristo, sofra com Ele. Não reclame nem de autoridades governamentais e nem tampouco de autoridades eclesiásticas. Quem somos nós para reclamar de algo, irmãos? Eu e você não somos diretores da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ainda que eles errem lá, que errem. Vão arcar com seus próprios erros. Nós não somos médicos. Nós não somos padres. E o sofrimento dos sacerdotes, irmãos, você vê no rosto dos sacerdotes quando eles estão ali com a igreja vazia. Se você não se compadece daquilo, irmãos, eu choro quando eu vejo o sofrimento de um padre sozinho ali celebrando a Santa Missa. Irmãos, é de doer a alma. É uma dor que queima por dentro. Eu não sei como alguém é tão insensível de não ver esse lado. Que esse isolamento, irmãos, estamos vivendo um tempo de caridade. Para que esse vírus não cometa um genocídio ainda maior do que já está sendo. Culpa A, B, C político, A, B, C autoridade eclesiástica ou governamental que seja, não vai resolver.
O que vai resolver é eu e você fazermos a nossa parte, ó. Calado. Porque nós não temos autoridade nem autonomia e não temos essa alçada. Não somos dessa alçada. Não temos autonomia para opinar a respeito. Por mais formado que você seja, que eu seja, por mais bem formado que nós sejamos, não importa. É o tempo hoje de carregar a cruz, de abraçar a cruz de Cristo. Você que fala de ser amigo da cruz, ou que já falou um dia, não importa. É hora de realmente ser amigo da cruz de Cristo. Porque é a cruz de Cristo que traz ressurreição. Não é a cruz da reclamação, do descontentamento, do mau humor, do julgamento, da condenação, da fofoca, da futrica, da palavra maldita, que é espalhada pelo ventilador. Não sabe das coisas? Cala a boca, fecha a boca. Quer fazer teologia? Faça uma teologia aos pés do sacrário. Vai lá aprender do próprio Jesus Cristo. Qual é a verdadeira teologia? Faça essa teologia. Mas não teologia de Facebook, de rede social, não. Guarde seu conhecimento. Guarde. Encaixota ele nesse momento. Se não é para defender sua fé contra os hereges, cala a boca. Fecha a matraca. Vai se aproximar da cruz de Cristo. Vai viver a experiência aos pés da cruz de Cristo. É preciso de gente que abrace a cruz e não de gente que esfole o crucificado. Senhor Jesus, diante da tua cruz, Senhor, quando eu olho, Senhor, para a imagem, mesmo sabendo que é de um artista, eu vejo ali teu olho vazado, teu nariz, a cartilagem do nariz rompida. Aquela coroa completamente fincada na sua cabeça. Que eu vejo o teu lado aberto, Senhor. Que eu vejo o furo dos cravos nas mãos e nos pés. Quando eu olho assim, Senhor, no tronco e vejo suas costas completamente retalhadas pelo flagro, eu percebo, Senhor, o quanto eu tenho negado tua cruz, meu Senhor. O quanto eu tenho reclamado, o quanto eu tenho murmurado contra as coisas que me acontecem. As minhas dores, Senhor, não chegam a um mínimo das dores que o Senhor passou por mim no Calvário. Por isso, Jesus, perdoa-me, Senhor, nas vezes que eu murmurei, que eu reclamei, nas vezes que eu fiquei descontente pelas coisas que me acontecem. Perdoa-me, Senhor, tenha misericórdia da minha impaciência. Quando as coisas não andam na velocidade que eu desejo que elas andem, e geralmente, Jesus, eu quero que elas andem para ontem. Perdoa-me, Senhor, das vezes que eu fracassei, dizendo que eu iria, Senhor, com a tua cruz até o fim, mas eu não aguentei nem a primeira queda. Perdão, Jesus, por tantas vezes sofrer como um condenado e não com aquele que abraça a tua cruz de ressurreição. Preferi sofrer sozinho, Senhor, com a minha reclamação, com o meu murmúrio, com o meu paganismo, Senhor. Porque, Jesus, quando eu não acreditei em você, quando eu desconfiei de você, no momento do meu sofrimento, eu fui um pagão. Eu fui um apóstata, Senhor, porque eu apostatei, eu não acreditei que viria a ressurreição depois. Eu não acreditei na tua palavra que diz que após a tempestade vinha a bonança. Eu não olhei para a vida de Jó, Senhor, eu não olhei para a vida de Abraão, eu não olhei para a vida de Abel. Eu não olhei para a vida daqueles que sofreram na Bíblia, eu não olhei para um Inácio de Antioquia que sofreu na era pós-apostólica. Não olhei para Nossa Senhora, nossa mãe querida, vendo que por dentro uma espada de dor atravessava a alma daquela mulher, Senhor, daquela menina.
Meu Deus, meu tudo, tem compaixão de nós, Senhor, porque nós não soubemos carregar a tua cruz até hoje. Nós não soubemos, Senhor, adentrar no mistério do sofrimento com o Senhor e por ti, Jesus. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos ama, nos ergue nessa hora, Senhor. Nos ergue com a vossa misericórdia, Jesus. Nos ergue, Senhor, de todo o abatimento, de toda a culpa, de toda a culpabilidade, de todo o complexo de culpa, complexo de inferioridade. Levanta-nos, Senhor, dessa síndrome do pânico por causa das coisas que nós passamos e hoje nós não sabemos enfrentar as situações. Nós vivemos cultivando depressões, meu Senhor, mas não sabemos mais nos levantar pela vossa misericórdia. Olhamos mais para a dor do que para a glória tua, Senhor. Olhamos muito mais, Senhor, para a minha dor e esquecemos da tua dor por mim, Jesus. Perdoa-me, Senhor. Levanta-me com tua misericórdia nessa hora e levanta aqueles que estão orando comigo, Jesus, quer agora ao vivo, em tempo real, ou quer aqueles que estão acompanhando posteriormente essa transmissão, Senhor. Mas nos ensina, Jesus, nessa hora, pela tua misericórdia, Senhor, que é a ponte que nos faz chegar até a ti. A mais essa experiência, Senhor, com a vossa misericórdia. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Reergue-nos, levanta-nos. Até esse, Senhor, que parece que está numa areia movediça, que não consegue sair, Senhor, que se sente incapaz, se sente uma pessoa impotente diante de todas as circunstâncias. Não, Senhor, a tua mão é poderosa, a tua misericórdia é infinita, Jesus, e eu creio que ela nos tira até mesmo dessa areia movediça, que ao nos depararmos com ela, Senhor, parece que ela vai nos sugando, e não tem escapatória. Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo. Não, Senhor, com a tua mão, com a tua misericórdia, quanto mais eu confio, mais eu saio do atoleiro. É o que nós precisamos nesse tempo, Senhor, de pandemia, de carregar a cruz, de sofrer contigo. Dá-nos, Senhor, desta graça hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no sábado, então, nós nos encontramos para começar a entrar na docilidade do padecer por Jesus Cristo. Sim, ainda vamos falar do tomar a nossa cruz a cada dia, da mortificação. Como eu disse, irmãos, no início da transmissão, ele detalha assim, de forma pormenorizada, São Luís, ele detalha de forma pormenorizada esse abraçar a cruz de cada dia. Então, eu peço perdão aos irmãos aí do YouTube, né, que acabaram aí tendo a conexão aí prejudicada, né, acabou fugindo aí, mas me comprometo aí que nas próximas horas aí, daqui a 1h30 mais ou menos, o vídeo vai estar completo aí no YouTube, tá bom? Você que acompanhou aí desde o início aí pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, sua vida, sua família. A você que vai ver posteriormente, que Deus abençoe você na mesma proporção, né, sem medida, como é de praxe de nosso Senhor, de abençoar. E nós nos encontramos no sábado, irmãos, às 4h30, né, com a continuação dessa magnífica obra de São Luís de Montfort. Eu repito, irmãos, está sendo uma nova experiência para mim, né, fazer essa releitura, né, transbordando a leitura de uma forma como um serviço, né, como uma prestação de serviço, como crescimento, né, para a fé dos irmãos, com progresso de fé. E, irmãos, está sendo assim uma experiência maravilhosa. Quanta cura Deus tem derramado no coração de muita gente que tem testemunhado, né, essas transmissões a respeito dos amigos da cruz. Né? Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a você que tem sido fiel ao canal. Curte, compartilhe, né? Se inscreva se você ainda não está inscrito ou inscrita. Então se inscreva no canal, né? Para que o YouTube nos abra aí maiores possibilidades diante da qualidade. Eu peço perdão mais uma vez, irmãos, pela
qualidade que às vezes acaba acontecendo o que aconteceu lá no YouTube, né? Infelizmente, eu tenho essa limitação ainda do equipamento não ser da forma como eu gostaria. Mas em breve nós estaremos com um equipamento melhor, eu creio nisso. Deus sabe todas as coisas e Ele é providente. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até sábado, se Deus quiser, né? Paz e fogo, muita unção e desejo por santidade. Deus abençoe.